Gente, eu vou chamar aqui para abrir o nosso programa de hoje, fazer o papo com a gente, a cientista social, bacharel em Direito, doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, a USP, e especialista em Economia Política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, Carolina Freitas. Carolina Freitas, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que acompanham o Faixa Livre. Obrigada pelo convite. Sempre uma alegria estar aqui para a gente conversar. Eu que agradeço a tua presença aqui com a gente mais uma vez, viu, Carolina? Obrigado por você fazer esse papo conosco aqui no Faixa Livre para falar um pouquinho sobre a situação da política nacional, né? Tratar temas factuais, temas mais gerais, enfim, mas eu queria começar com uma análise mais definida em relação ao governo do presidente Lula, que vem passando aí por uma série de problemas, questões que o próprio governo tem criado diante das pressões que ele sofre, agora mais recentes a situação envolvendo o INSS, essas disputas em torno do IOF, né? Esse pacote que o governo anunciou recentemente de corte de gastos, de aumento de tributos, no caso do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, está dando uma polêmica enorme. Inclusive, o Fernando Haddad parece que vai voltar atrás nesse reajuste do IOF, depois de ter sido pressionado pela Câmara dos Deputados, em especial pelo presidente da Casa, o deputado Hugo Mota. Ele vai anunciar aí até o fim de semana mudanças para retirar esse reajuste, esse aumento do IOF. Há quem diga que ele deve atacar saúde e educação a partir dessas mudanças que ele vai fazer no que diz respeito ao pacote que ele anunciou recentemente. Enfim, fato é que o governo vê aí uma trajetória de perda de popularidade. As últimas pesquisas mostraram isso, a gente até repercutiu aqui no nosso programa, ainda que num patamar muito próximo ali do que já tinha nas análises anteriores. O fato é que o governo segue ladeira abaixo devagar, né? Vai numa queda mais lenta, mas enfim, é uma queda acima de tudo, e isso preocupa, ainda mais em ano pré-eleitoral. Ano que vem a gente tem as eleições presidenciais e o Lula é certamente ou será candidato à reeleição. Eu queria que você falasse um pouco, Carolina, sobre como é que você vê atualmente esse governo, os problemas que ele vem enfrentando, especialmente as pressões que ele sofre e as reações a essas pressões. Então, Anderson, o que eu tenho pensado? O governo está num novo momento, um governo paradoxal, contraditório, de conciliação em um momento, como a gente vem discutindo, em que a conciliação já não cabe mais na sala, né, da maneira, pelo menos, como ela cabia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. O governo ele fica numa encruzilhada porque precisa ceder, né? Então, o episódio do IOF é o último episódio de uma série de episódios de vais e vens, né, que o governo operou nos últimos meses, mas ao mesmo tempo em que ele precisa recuar diante dos seus aliados, diante da base de sustentação ministerial, da estrutura de governo nas mãos, enfim, da Câmara, nas mãos de lideranças de partidos do Centrão que o compõem, ele precisa, ao mesmo tempo que ele faz gestos, né, de reação quando interpelado por essas forças, o governo está num ano pré-eleitoral e isso significa necessariamente armar um plano que o torne viável, né, para uma reeleição. É por isso que o governo, por exemplo, editou, né, o Lula anunciou medidas anteontem, como o Vale Gás, como a assistência a caminhoneiros em todas as estradas no Brasil, a entregadores, crédito para fazer reformas, né, em casa, para fazer consertos em motocicletas. Quer dizer, são medidas populares que poderiam atrair, reabilitar, digamos, um apoio sustentado, né, de setores populares ao governo, simultaneamente, em que Haddad, por exemplo, diz que, em substituição
a criação do IOF, a recriação do IOF, o que se tem que fazer, na verdade, é um tipo de ajuste fiscal mais permanente, mais perene, né, que não dependa desse tipo de improviso, digamos, todos os anos, para que o ajuste fiscal seja respeitado, o teto de gastos seja respeitado. Então, é uma contradição, porque você precisa emitir medidas populares que sinalizem para a população que vem demonstrando um apoio, digamos assim, estável. Eu não diria tecnicamente que o governo Lula está numa desaprovação crescente, porque tudo se encerra ali numa certa margem de erro, né? Mas eu acho que há forças contraditórias que acabam, muitas vezes, neutralizando umas às outras. Então, se há, por um lado, esse pequeno giro em torno de medidas populares que poderiam significar uma maior aprovação, e você veja que, ainda que a pesquisa Quest que saiu essa semana, ela demonstre que há uma manutenção da desaprovação e aprovação em geral, em média, há naqueles setores que se beneficiariam, por exemplo, da isenção do IR até R$5.000, uma maior aprovação. Então, quer dizer, tem que olhar, digamos, a pesquisa na sua minúcia, né? Agora, a gente pode dizer que 41% de aprovação é perigoso para 2026, e efetivamente é. Mas as estatísticas não nos explicam nada, elas descrevem um cenário, mas não nos explicam e não nos servem integralmente para explicar e interpretar o que está acontecendo. Você veja, por exemplo, que Gustavo Petro tem exatamente esse número de aprovação que o Lula tem na Colômbia, 41% também, né, segundo as últimas pesquisas, mas é um governo que tem uma minoria que não é uma minoria pequena, em primeiro lugar, é uma minoria significativa, e, em segundo lugar, é uma minoria que se faz presente no debate público, é uma minoria que se mobiliza permanentemente em aliança com o governo para aprovação de medidas populares, de reformas positivas nas relações trabalhistas, previdenciárias, etc. Então, você veja que há maneiras de lidar com esse tipo de aprovação que não está nem lá nem cá, né? Nem pode ser interpretada como uma boa aprovação, uma boa aceitação das medidas de governo, mas, em compensação, é um governo que tem uma outra estratégia, né? Uhum. Então, eu acho que tá nessa encruzilhada. Outra encruzilhada que a gente tem que lidar, junto com o arcabouço fiscal, que eu acho que é uma questão macro que atravessa todas as outras, digamos, um caminho que tem sido, uma tendência que tem sido traçada, que é o que a gente tem chamado, entre outras expressões, de uma espécie de parlamentarismo orçamentário no Brasil. Porque o que acontece? Tem uma outra contradição, que não é pequena, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a Febraban, ao mesmo tempo que os fundos de investimento da Faria Lima pressionam o Hugo Mota, pressionam a Câmara para que o IOF caísse, por exemplo, no caso mais recente, há também um problema, um dilema do teto de gastos, né? Um dilema desse contingenciamento que tem a ver com as emendas parlamentares que passam a governar a saúde, que passam a governar a educação. Então, são interesses que também se demonstram como uma contradição jogada no colo do outro lado, né? O que a gente pode dizer é que existe um desembarque, né, pré-figurado já em relação ao governo. Veja que nós temos aí a formação de uma superfederação de partidos do Centrão, né, União Brasil, PP, PSD, Republicanos e MDB, que são partidos, essas 5 siglas, que vão cada vez mais se centralizar umas pelas outras, né, na sua tática eleitoral e nas suas disputas políticas, enfim, mas a gente pode ver que são partidos que têm pelo menos 11 cargos ministeriais no governo e que já articulam um plano para 2026 que passa por fora desse próprio governo, né? Então,
acho que há um acirramento de contradições nesse momento. É isso que a gente está vendo, né? Sem dúvida alguma. Agora, Carolina, eu queria passar a tratar de algumas questões mais estruturais referentes a esse governo do presidente Lula, porque o governo afirma continuamente que precisa manter as alianças com o Centrão, com o agro, com os banqueiros, com os militares, enfim, para garantir a tal da governabilidade. Na prática, isso significa aceitar os termos da dominação burguesa e abandonar qualquer horizonte de transformação social, pelo menos na minha avaliação. Até que ponto esse argumento da governabilidade, Carolina, pode ou serve para justificar a completa capitulação aos interesses do capital hegemônico? Eu acho que é a pedra angular da capitulação, né? Você digamos, se confunde de novo a descrição com a interpretação e a linha política, né? A governabilidade é difícil. Sem dúvida, a governabilidade é difícil. Mas o que fazer diante dessa dificuldade é a grande questão, né? Você não pode tomar o diagnóstico como remédio, certo? Então, evidentemente que há, inclusive internamente no PT, o que se avizinha, né, é a eleição de uma direção para o Partido dos Trabalhadores que conjuga, digamos, com essa postura quietista, menos conflitiva, né? Então, o governo vai seguir com essa contradição no seu colo, né? Não tem como fazer medidas populares, não tem como fazer um ajuste, uma sinalização aos setores populares e se manter, digamos, com essa linha de arrefecer e de aquecer com os setores que compõem o governo e que já arquitetam esse plano para 2026 que passa por fora do Lula, né? Você vê que na pesquisa Quest, por exemplo, aparecem 3 pessoas em empate técnico com o presidente Lula no segundo turno. O Bolsonaro é a primeira delas, o Tarcísio e a Michelle Bolsonaro. Então, digamos, ainda que a direita esteja confusa entre si, esteja se debatendo internamente, o seu padecimento é por excesso de alternativas e não por falta, como é o nosso caso, né? Uhum. E você falou aí de alternativas, você viu o Eduardo Bolsonaro hoje como presidenciável? Porque ele andou dizendo lá numa entrevista para a revista Veja, ele está nos Estados Unidos, ele falou que aceitaria aí um convite eventual do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para concorrer no ano que vem às eleições presidenciais. Você viu o Eduardo Bolsonaro como uma eventual alternativa da extrema-direita? Com certeza, e eu acho que ele está se cacifando cada vez mais, quer demonstrar isso. O seu vídeo publicado nas suas redes sociais há poucos dias atrás, em que ele faz um resgate heróico e nacionalista sobre a história dos presidentes no Brasil, se coloca, inclusive, nessa sucessão, nessa trilha, inclusive reivindica o Jango, né? Faz reivindicações de todos aqueles líderes com quem ele concorda ou não, em termos de interligação nacional, de infraestrutura, ao longo da história no século XX, faz um discurso épico ali no Twitter, no X, e coloca muito claramente, impressionante, né, o nível de sinceridade nesse sentido, o cinismo realmente está mais do nosso lado do que no deles, de que ele se coloca à disposição dessa história e de que o grande horizonte dele, a grande inspiração é o Orbán, né? É o presidente da Hungria. Então, que está há muitos anos no poder e que fez, digamos, a antecipação desse plano do bolsonarismo, que é poder chegar com uma maioria muito expressiva no Senado, apta a derrubar ministros do STF e por aí, enfim, o desdobramento disso, é claro, uma mudança de regime no Brasil. Eu acho que o plano A do Eduardo Bolsonaro, e é por isso que ele vai para os Estados Unidos, é conseguir fazer o que ele já está fazendo, que é uma articulação com o Congresso americano, com parlamentares americanos,
para pressionar e atiçar esse cerco contra o STF, taxar o Alexandre de Moraes como um inimigo público dos Estados Unidos, etc., coisa que eles já estão fazendo faz tempo. Ao mesmo tempo, poder fazer parte, fazer coro a esse plano do Senado, né, para 2026, que na verdade é um plano pré-30, né, mas no plano de 2026 seria, por São Paulo, provavelmente viabilizar sua candidatura ao Senado, mas, por fim, também ter esse plano C, que é a carta na manga final, que seria ele mesmo concorrer à presidência na ausência do seu pai, já que ele é, digamos, de um núcleo de maior confiança do Bolsonaro, muito mais do que o Tarcísio, que pareceria mais simpático aos olhos da Rede Globo, aos olhos da Febraban, aos olhos do mercado financeiro, mas que tem, enfim, as suas fissuras com a família, né? O próprio Eduardo Bolsonaro tem o Tarcísio como um adversário, né? Alguém que ele não gosta. Então, acho que o Eduardo Bolsonaro é uma peça-chave nesse plano para 2026, pré-30, e ele pode, sim, se viabilizar como candidato, né? Eu acho que aquele vídeo que ele soltou é bastante didático dessa sinalização. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a grande questão, né? Vamos ver o que é que vai decidir aí a turma da extrema-direita em relação a essa possibilidade do Eduardo Bolsonaro ser candidato no ano que vem. Há uma disputa aberta por esse espólio do Jair Bolsonaro. Ele quer, obviamente, alguém ali em quem ele tenha muita confiança, né? E, obviamente, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro seriam alternativas, ainda que há quem diga que o Tarcísio de Freitas seria o escolhido por ele. Vamos acompanhar aí, vamos ver os próximos passos desse processo. Aproveitando que a gente citou o bolsonarismo, Carolina, diante de uma extrema-direita mobilizada, com base popular, redes militantes e discurso ideológico muito bem definido, bastante forte, faz a disputa política abertamente. O governo opta por não mobilizar os setores populares, não convoca a luta social, o governo Lula, obviamente, não disputa corações e mentes. Por que um governo que se diz democrático, popular, se recusa a disputar a hegemonia na sociedade, Carolina? O medo da polarização é real ou ele é apenas aí uma estratégia consciente para manter a ordem estabelecida? Acho que diante de um perigo real se transforma o medo numa estratégia, né? Num modo de governo mesmo, o medo como modo de governo, algo que seria uma inversão histórica diante do que o PT já representou, né? E do objeto que o PT foi de campanha, de Reginas Duartes em televisão aberta, dizendo eu tenho medo e tal. Eu acho que o medo agora é nosso, né? Permanentemente nosso. Acho que existe um modo de governar que é um modo de apassivamento, de interpassividade no sentido de que o governo é passivo diante dos ataques que sofre, das ameaças que sofre, ainda que tenha conseguido se desvencilhar do plano golpista de 2023, mas, ao mesmo tempo em que não se mobiliza, também estende esse tipo de passividade aos movimentos que lhe sustentam, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, acho que isso é demonstrado ano após ano no período recente, que a pauta política no Brasil, a pauta do sem anistia, a pauta de prisão para os golpistas, prisão para Bolsonaro nunca mais, enfim, todas essas bandeiras que se conjugam em torno da política nacional desde a tentativa de golpe, não vinga nas ruas, né, Anderson? A gente pode dizer que há uma dificuldade própria do período que a gente está, pós-pandemia. Acho que existe... não é contornável a constatação de que nós estamos enfraquecidos, desmobilizados, e não é de hoje. Ainda que haja, né, manifestações aqui e ali, nós vivemos um break dos aplicativos que foi nacionalizado, nós vivemos o surgimento de uma pauta muito prolífera entre a classe trabalhadora, que é o fim da escala 6x1, nós tivemos mobilizações ao redor do Brasil inteiro esse final de semana contra o PL da devastação, que, lamentavelmente, o PT
está ajudando, né, a encaminhar, mas são todas manifestações de pautas concretas e muito importantes, mas que não desaguam, digamos, numa linha mesmo, né, de determinação da esquerda contra essa extrema-direita de uma maneira frontal, né, de uma maneira imediatamente confrontativa. Né? Não existe nenhuma mobilização até hoje, desde 2023, que tenha demonstrado que a pauta, a não ser, mas daí foi antes, né, foi no dia 1º de janeiro, na posse do governo Lula, quando massas se reuniram em Brasília para gritar em uníssono sem anistia. Agora, depois desse momento, justamente no momento em que a pauta se revigorou com a tentativa de golpe, em seguida, uma semana depois, a mobilização em torno da derrota da extrema-direita realmente ficou mais difícil, né? Mais difícil. Então, eu acho que, assim, a minha opinião é de que a gente tem que fortalecer essas pautas que são mais diretamente econômicas, né, como o fim da escala 6x1, como a isenção do IR, como a regulação do trabalho de aplicativos, né, uma regulação que valorize e beneficie os trabalhadores nesse setor, para que a oposição à extrema-direita se dê por outras vias, né? Um governo que não consegue nem lembrar os 60 anos do golpe empresarial militar não tem condições, nem vontade, evidentemente, nem aptidão para fazer esse enfrentamento. Você vê, de novo, eu estou comparando com o Petro, não porque eu acho que é um governo sem contradições e isento de erros graves, mas o Petro, ele está, ele mesmo, antecipando o desfacelamento da sua frente ampla, que nem é tão ampla assim, né? Porque a Colômbia é um país que tem setores de direita ultraconservadores que querem o tempo inteiro minar e derrubar o governo, mas aqueles setores liberais que estão no governo e que se colocam contra as medidas populares, contra a agenda de reformas no país, o que ele está fazendo? Ele está criticando abertamente os seus ministros. 4 ministros pediram demissão na última semana na Colômbia. Quer dizer, ele antecipa o que vai acontecer no Brasil por obra do centrão que está no governo, né, que é ir tirando ali o time de campo para conseguir preparar o plano para 2026. O Petro lá está adiantando isso. Uhum. Quer dizer, a gente está vendo 2 experiências que já não tem mais a ver com aquele ciclo dos anos 2000, da esquerda latino-americana. Eu acho que o Petro tem outra natureza. Então, não são comparáveis, mas são estratégias que vão se desdobrando e demonstrando para a gente os seus resultados efetivos, né? A questão pode haver uma vitória em 2026, o Lula pode ganhar as eleições em 2026, mas, ao ganhar, também será um governo ainda mais enfraquecido do que esse. Poderá ser, por obra de um governo em 2026, feitas atrocidades como a desvinculação do salário mínimo dos benefícios sociais, como a desvinculação de um piso constitucional para a saúde, para a educação, uma nova reforma da Previdência, que tanto a Simone Tebet tem alardeado por aí, e aí a coisa complica, aí é enterro, né? Aí é a consumação final de uma experiência histórica. Essas 2 primeiras medidas que você citou, a desvinculação dos benefícios sociais do salário mínimo e também a perda aí dos pisos constitucionais para a saúde e educação, já estão aí previstos para entrar na reforma administrativa, que vai ser tocada pelo Congresso Nacional, vai voltar à discussão lá no Congresso Nacional em breve. O deputado Pedro Paulo, que é o relator dessa matéria, falou justamente a respeito disso, nos preocupa demais. Mas, enfim, o fato é que o próprio governo já vinha falando dessa possibilidade de se tirar os pisos da saúde e educação da Constituição. Isso não é novidade. Agora deve ser, de fato, implementado a partir da retomada da discussão sobre a reforma administrativa. Carolina, a gente falou ainda há pouco sobre essa perda de popularidade
no governo Lula. Eu queria usar isso novamente para ilustrar uma questão. Essa perda de popularidade que tem se dado aí de maneira lenta e continuada e gradual é reflexo de uma série de ações e inações, mas especialmente, pelo menos na minha avaliação, da não convocação de atos, da ausência de comitês populares, da falta de presença do governo nos territórios. Qual é o sentido de um governo, Carolina, que se diz do povo, mas atua deliberadamente sem o povo? Essa escolha de governar sem mobilização popular é só pragmatismo ou é parte de uma concepção elitista que teme a organização da classe trabalhadora? Eu não sei se é uma concepção elitista, mas eu acho que, digamos assim, o proveito final dessa experiência histórica brasileira chamada Partido dos Trabalhadores, de administrar, de ser uma forma específica de gestão da classe trabalhadora, né? Quer dizer, essa administração ela passa por não mobilizar, passa por fazer gestos contraditórios com essa política macroeconômica orientada pelo Haddad, orientada pelo próprio Lula, a gente pode dizer, mas que chega no seu momento final, né? Aquela discussão importantíssima que a gente fazia sobre hegemonias avessas, né? Sobre os dirigentes e os movimentos sindicais populares inverterem o seu papel e passarem a administrar o Estado. Eu acho que isso também ficou para trás. Assim. Acho que essa experiência histórica petista, hoje, depois, né, de um ciclo da extrema-direita, depois da criação de um movimento de massas que verteu para o outro lado a força mobilizatória das ruas, né, nas mãos da extrema-direita, essa experiência histórica do PT, o seu poder administrativista das massas populares que historicamente estiveram ao seu lado e o apoiaram, é muito rarefeita hoje. Né? A gente está realmente no fim de um ciclo. É importante a gente dizer isso, não só porque a vida do Lula está no final do seu ciclo também, né? E, digamos, ele não será eterno, mas porque essa forma de governar ela já não encontra, né? O seu DNA já não encontra mais maneira de se reproduzir e se multiplicar, e, portanto, se fortalecer. Né? Essa estratégia de rendição, mesmo quando a gente fala e aí a gente vê como a economia está realmente, efetivamente ligada ao problema das mudanças no regime político, porque se não há mais necessidade de um piso constitucional para a saúde e educação, por exemplo, digamos, são dois sustentáculos muito importantes da vida social, né, no Brasil, também isso se deve ao fato de que muito desses orçamentos, dessas pastas, estarem aplicados mediante emendas parlamentares. Né? A forma de governar mudou também. Não é só a questão da conjuntura econômica, das condições econômicas de um ajuste fiscal, né? da ideia de um teto de gastos, que é uma ideia nefasta, que também fez esvaziar essa experiência com mais intensidade. O que a gente tem é que, tanto na política quanto na economia, no amálgama entre essas duas grandes transformações pelas quais a gente passou nos últimos anos, essa capacidade que o PT tinha de gerir as massas populares tem se esgotado. E a gente tem uma esquerda que não tem nem preparo, nem estofo, nem estratégia para lidar com esse fim, né? Uhum. A não ser reelegê-lo em 2026. É isso. Carolina, muitos militantes de esquerda hoje são convocados a defender o governo Lula contra o fascismo, mesmo quando o governo ataca diretamente os interesses dos trabalhadores, dos indígenas, do meio ambiente, das mulheres, enfim. Até que ponto essa esquerda institucionalizada se tornou fiadora de um projeto burguês neoliberal e antipopular? A defesa do mal menor virou um limite estrutural para a atuação da esquerda no Brasil? Acho que sim. E acho que ela tende a ficar cada vez mais rebaixada. A gente já vê elementos disso, né?
Você vê, por exemplo, uma esquerda no Rio de Janeiro, aí onde você está, que passou a aderir simplesmente o Eduardo Paes. Não é? Vocês que estão aí podem dizer melhor do que eu o quanto a ideia do mal menor se estendeu, né? Ela se generalizou, ela se tornou, de fato, uma mentalidade consolidada entre nós, assim. Para refundar qualquer tipo de expectativa para além disso, que desvie disso, que supere isso, é importante ter luta na rua. Não tem outro jeito. Não, mas primeiro a gente tem que organizar para depois fazer. Eu acho que é o fazer da luta, é o fazer desses enfrentamentos. Se, por exemplo, a gente consegue que os movimentos mais proeminentes no Brasil possam se juntar e fazer frente, junto com o movimento indígena, junto com o movimento ambientalista, em torno da uma campanha pelo veto do Lula ao PL da devastação. Essa experiência faz aprender uma maneira, né? O que a gente está fazendo ultimamente é desaprender. O que a gente precisa fazer é recobrar, digamos, a prova na prática de que a luta é a única coisa a única arma que a gente tem para mudar a conjuntura política, para mudar a correlação de forças. Então, eu penso que é nessas pautas populares, concretas e urgentes que a gente vai conseguir se ancorar para recriar um caldo que se perdeu, né? E quando a gente fala de fascismo, acho que a gente está falando de uma coisa muito séria, porque também é um desaprendizado a gente achar que para combater o fascismo a gente tem que se aliar a primeira bravata democrata de um liberal qualquer que nas próximas eleições vai estar do lado do bolsonarismo, né? Fascismo é uma coisa séria. A gente está falando de uma pessoa que, né? A gente até agora o cartaz aqui do programa sobre a Carla Zambelli está falando de alguém que é capaz de andar com punho armado no meio das ruas de São Paulo perseguindo um homem negro. Isso é fascismo, né? Como é que a gente se defende disso? Não vai ser... Não, eu não tenho como dizer que, a não ser ideologicamente, que é fazendo esse tipo de aliança rebaixada que a gente vai conseguir mudar esse cenário, né? A história prova que o antifascismo não é isso. O antifascismo é uma luta muito séria, que exige, demanda de nós um compromisso muito grande e que passa por combates de qualidades e naturezas diferentes. Me parece que a gente está confundindo o combate ao fascismo, muitas vezes, com a antessala, com aquilo que prepara o seu terreno, né? Que é ceder, que é se render, que é fazer manobras aí que, na verdade, fazem só por fortalecer o outro lado. Uhum. Mas acho que é um assunto a se levar a sério e que acabou tendo seu sentido esvaziado e quase banalizado, né, em pretexto de fazer alianças espúrias que não nos ajudam a caminhar para frente, né? Carolina, a gente fala muito sobre a necessidade de mobilização da classe trabalhadora, mas o que a gente tem visto, lamentavelmente, além dessa desmobilização, é um cenário de precarização total das relações de trabalho. Isso é defendido até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem. Numa situação como essa, onde os trabalhadores têm que trabalhar cada vez mais para garantir o seu sustento, como é que a gente pode exigir e, enfim, questionar essa falta de mobilização? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser abordada. Os trabalhadores hoje trabalham muito mais do que trabalhavam antes. Como é que você vê isso? Conciliar essa necessidade que há desses trabalhadores precarizados manterem a sua subsistência e trabalhar por 12, 14, 16 horas por dia e ainda conseguir se mobilizar para lutar por direitos? Olha, eu acho que as últimas mobilizações trabalhistas que nós vimos no Brasil vieram efetivamente desses setores que trabalham 12, às vezes mais horas por dia e que conseguiram parar, né? Eu acho que o break dos aplicativos é uma maneira de
ressignificar a ideia de cruzar os braços, né, uma ideia tão alijada no neoliberalismo, pelo discurso neoliberal, né, como se greve não existisse mais, paralisação pelo poder da força de trabalho não existisse mais. Então, isso efetivamente aconteceu. Há todo um constrangimento agora, né, que teve que ser explicado, por que ministros do STF estiveram juntos com CEOs, né, do iFood e tal. Quer dizer, são esses os trabalhadores vivendo essa situação inconciliável, impossível, insuportável, que conseguiram ressignificar esse que é o método mais clássico e mais central, nevrálgico da classe trabalhadora, que é brecar, que é cruzar os braços. E o fim da escala 6x1, que conseguiu arrancar algumas mobilizações importantes em grandes empresas do varejo e até em certas indústrias, né, no ano passado, desde o ano passado, conseguiram emplacar a pauta nos locais de trabalho e que também conseguiu emplacar a pauta na opinião pública, né? Então, eu acho que se há alguma esperança de reversão desse cenário de apatia, ela virá justamente desses setores menos afetados, menos controlados por uma burocracia mais clássica sindical, digamos, né? Eu faço uma comparação, Anderson, que apesar da gente estar nessa pasmaceira toda, se a gente for comparar o 1º de maio de 2024, o Itaquerão esvaziado, uma cena quase deprimente, assim, enfim, de fim de festa mesmo, assim, pensando no que já foi o 1º de maio no Brasil, e pensar no 1º de maio esse ano, com todos os seus problemas, limites selvagens que ainda existem, mas no Brasil inteiro houve uma centralização orgânica e quase, não espontânea, mas natural, porque se tornou a pauta latente, o fim da escala 6x1. Né? Quer dizer, já é uma pressão vinda de quase externa, né? Esse ambiente já muito sufocado e sem oxigênio do movimento sindical tradicional, por meio desses novos setores. Isso não é por acaso, porque isso que você está dizendo, né, cada vez mais precarizada a situação da classe trabalhadora, etc. Há uma reestruturação profunda e radical da classe trabalhadora nos últimos 10 anos no Brasil. Mudou a classe trabalhadora, os dilemas da classe trabalhadora, as contradições da classe trabalhadora. Há um novo ataque, por exemplo, ideológico à ideia da CLT, né? Não à toa há tanto interesse nisso agora, vindo da indústria cultural, etc., porque mudou, né? Essa nova geração de trabalhadores que já vem nascida, ou pelo menos no esteio ali da reforma, na reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da lei da terceirização, do crescimento de uma economia plataformizada, que reabilita, digamos, práticas do século XIX de salário por peça, né, que nunca acabou no Brasil exatamente, mas agora passa por essa reestruturação tecnológica que vai intensificar em níveis inéditos, né, a superexploração da força de trabalho. Quer dizer, há uma classe trabalhadora que é produto de um ataque histórico, percebe? Que vem desde 2015, 2016, com as primeiras medidas provisórias ainda no governo Dilma, né, nas mãos de Joaquim Levy, daquelas medidas provisórias que já cortavam e limitavam o seguro-desemprego e tal, e que só foi aumentando, né? Que só foi, ao longo do tempo, sendo cada vez mais esculpida essa precarização estrutural que a gente está analisando. E, é claro, as contradições dessa nova classe forjada, né, no berço dos ataques, ela vai ter novas expressões, vai ter as suas próprias bandeiras. Eu não acho que o movimento sindical tradicional está desligado disso. Eu acho que ele tem tentado fazer aproximações disso. Eu acho que o próprio plebiscito, né, que as frentes Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo estão tentando emplacar,
é parte dessa tentativa de aproximação. O Guilherme Boulos, como uma figura bem aliada ao governo federal, né, talvez se torne inclusive ministro, também tem feito gestos na direção desses movimentos. Então, também acho que existe um atraso, existe toda uma precariedade nessa aproximação, mas ninguém é tonto de não se aproximar de alguma coisa que tem uma verve, que tem uma efervescência própria, né? que tem um potencial próprio. Você citou esse plebiscito, Carolina. O grande problema é que o alcance desse tipo de medida é reduzidíssimo. Para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo desse plebiscito ontem, por exemplo. Então, a gente tem essa dificuldade de conseguir tornar isso público e cada vez mais chegar à população brasileira. Isso não deveria partir do próprio governo. O governo tem esse tipo de ferramenta, esse tipo de instrumento, pode chamar plebiscitos, referendos, pode fazer, o presidente da República pode ir na TV fazer discursos em rede nacional de rádio e TV. O Lula não utiliza de nenhum desses instrumentos que a institucionalidade oferece a ele. Não está faltando uma atuação mais efetiva do próprio governo, porque os movimentos sociais, movimentos populares, lamentavelmente, estão com um alcance muito reduzido e boa parte deles foram capturados por projetos de políticos, por projetos partidários. A gente sabe muito bem disso. O próprio petismo levou para a presidência da República, para os postos de comando, muitos desses movimentos sociais. Numa situação como essa, não seria o próprio governo a necessidade de se fazer esse tipo de movimento, produzir ou propor plebiscitos, referendos, enfim, consultar a população sobre temas importantes do cenário político, do cenário da sociedade propriamente dita? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, a ideia de consulta popular, a ideia de plebiscito, não é uma ideia estranha à história do Brasil. Vários plebiscitos e referendos já foram feitos numa história aí contemporânea, mais ou menos recente, e em temas como esse, eu não tenho dúvida, pelas pesquisas que a gente já tem, de que haveria um amplo apoio popular, por exemplo, pelo fim da escala 6x1, né? Se houvesse um plebiscito aí sim formal, oficial, né? Emitido pelo governo e tal. Porque o que o Lula fez? O Lula ele fez uma sinalização à pauta, né, de simpatia à pauta, no 1º de maio, né, naquele discurso que ele fez em rede nacional no 1º de maio. Mas, assim, fazer esse discurso no 1º de maio é tipo dar parabéns para alguém no dia do aniversário dessa pessoa, assim, né? É um gesto tímido. E já vários integrantes do governo colocam a dificuldade diante dessa tensão pré-eleitoral 26, diante da ameaça de desembarque constante que o governo vem sofrendo do Centrão, de que a pauta já teria perdido força, né, institucional para ser viabilizada no Congresso. Então, quer dizer, e a extrema-direita sempre é contra-ofensiva, então a extrema-direita já emplaca um projeto de lei que é para contrapor a força potencial que a pauta do fim da escala 6x1 teria, né, daquela contratação por horas trabalhadas e tal. Então, é difícil, assim, não existe nada além de uma sinalização formal, né? Existe, digamos, um esforço mesmo de viabilizar o projeto de lei e tal. Então, eu não tenho dúvida que isso só viria mesmo da força das ruas e desses setores que estão passando a se organizar como classe, né? Sim, sem dúvida. Carolina, eu queria tratar de mais outra questão conjuntural aqui com você, porque ao se limitar a administração da pobreza, a negociação de emendas parlamentares, o governo parece ter desistido de qualquer horizonte transformador. Estamos vivendo um momento em que a política progressista se reduz à gestão da barbárie capitalista, Carolina. Como reconstruir uma alternativa de esquerda real que vá além da conciliação e dessa acomodação institucional? Eu acho que a gente vive um outro momento, um momento que não é mais, que a gente não pode mais chamar, né, essa experiência de governo de um reformismo, ou pelo menos no sentido tradicional do reformismo que a gente sempre usou, né? Que é, enfim, dar mais espaço para o trabalho na administração dos interesses do capital, tal como foi
no século XX, como experiências da segunda metade do século XX para frente, sobretudo, fizeram, né? Ou pelo menos a experiência histórica da social-democracia, enfim. Eu acho que o que a gente está vivendo é um outro tipo de experiência, um outro tipo de gestão, que não é uma gestão reformista, de conciliação de classes, mas eu acho que tem mais a ver com o que alguns autores vão chamar de neoliberalismo progressista, né? Essa nova forma de gestão, ela atua numa certa esteticização da política, né? E das conquistas, como uma representação, mas representação que não passa de mera aparência das coisas mesmo, né? A aparência que a gestão precisa ter. E aí, tem alguém aqui no chat falou do Gessé de Souza, eu acho que ele é uma expressão exatamente de algo útil ao neoliberalismo progressista, que é, inclusive, individualizar a culpa, né, e, de certa maneira, até moralizar o que é a desintegração do apoio ao governo Lula. Né? Quer dizer, a culpa, e eu não estou dizendo que a tese dele é exatamente isso, eu li a tese dele, mas o que se depreende daí, os intérpretes dessa tese colocam é que a culpa é do pobre de direita, né? Se individualiza, é tão neoliberal que individualiza a culpa nas pessoas pela situação que a gente está vivendo, e não num projeto de governo que é integrista, que enfim. E aí, claro, as identidades, por exemplo, serão um substrato importante de manejo da governabilidade, porque você pode subir na rampa com um indígena referendado no mundo inteiro, você pode subir com, né, pessoas com deficiência, você pode subir com LGBT, com um menino negro, com não sei quem. Quer dizer, você pode ter a aparência, né, do progressismo, que não é a esquerda, é o progressismo, porque também se dissolve qualquer conteúdo de classe, exatamente, né? E segue governando e administrando, sobretudo, os interesses do grande capital no país. Uhum. Isso não é o reformismo clássico, isso já é uma outra coisa. E eu acho que esse neoliberalismo progressista, ele também pode se estender e se espraiar para além do PT. Ele pode se tornar uma fórmula no Brasil que seja utilizada por quem? Por quem promove o show da Lady Gaga na praia, por quem tem... Enfim, sei lá, entendeu? Assim, tem... Você não vê o Barbalho no Pará falando de empregos verdes. Quer dizer, há né, essa coisa da governança ESG, né, que é muito própria do neoliberalismo, ela vai tomando conta também, essa mentalidade corporativista vai tomando conta dos governos, vai se tornando uma métrica, um parâmetro, e aí a gente não está falando mais de redistribuição material, a gente está falando de um reconhecimento representacional mesmo, né, de um esvaziamento total das condições materiais de vida, né, em nome dessa representatividade, etc., dessas ilusões da aparência, né. Você citou o Gessé de Souza, me chamou a atenção porque ele não é o único intelectual que acaba meio que individualizando a culpa, colocando a culpa nas pessoas. A gente vira e mexe, tem comentaristas aqui que falam, não, as pessoas têm que saber votar melhor, têm que tirar a bunda da cadeira, enfim. O que leva a essa intelectualidade de esquerda na tua avaliação, Carolina, ao invés de tocar no cerne do problema, sempre culpar a população pelos problemas que estão acontecendo no país? Eu acho que é parte desse diagnóstico que a gente está colocando aqui, assim, né? E ajuda a obscurecer, né? A tornar o debate um ponto cego mesmo, porque na medida que você culpabiliza as pessoas por votarem na direita ou por fortalecerem politicamente a direita, né, nas instituições, a gente não compreende algo muito complexo e necessário, que é pensar a racionalidade das pessoas também, né? Porque o povo tem a ilusão do empreendedor e tal, que vai fazer da sua vida ali
a vida de um empresário, com as suas condições precárias e não sei o quê e tudo mais. Agora, a racionalidade, Anderson, por que eu vou querer trabalhar como CLT? E eu não estou nem falando dos argumentos mais clássicos que a gente pode usar, tá? Porque se a gente for pensar na experiência de assalariamento, de generalização do assalariamento nos anos 2000, ela foi uma experiência que muita gente do PT brada como uma grande conquista, porque a classe trabalhadora passou a ter seu salário valorizado, que mais gente passou a ser empregada, com vínculo empregatício, com proteção trabalhista, etc. Mas essa experiência foi uma experiência de baixos salários, de alta rotatividade, de muitos acidentes. Essa geração e a geração seguinte, que deixam de ser empregados numa grande empresa de telemarketing e passam a fazer entrega, essa pessoa, ela não é um pobre de direita. Essa pessoa entende racionalmente que com reforma trabalhista, que com reforma da Previdência, se ela for CLT, ela não vai se aposentar antes dos seus 70 anos. Quer dizer, as próprias reformas, as próprias transformações, a própria reestruturação de desmonte da proteção social no Brasil nesses últimos 10 anos, produz uma nova racionalidade para as pessoas que tem uma lógica. Ela não é manipulada, ela não é enganosa. Você entende? Ela faz parte de um novo dilema mesmo, de uma nova condição. O que a gente precisa é recriar a proteção diante desses novos desafios, né? Recriar a proteção e entender também que tipo de manejo é preciso, de que tipo de adaptação é preciso diante dessa nova realidade. Mas as pessoas não são burras, as pessoas não são ludibriadas pela extrema, as pessoas fazem conta. Uhum. Essa é a questão. Sim, é isso. Carolina, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria entrar no tema principal aqui, que eu citei, inclusive, no cartaz, como você muito bem tocou ainda há pouco. Essa situação envolvendo a Carla Zambelli. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu a prisão preventiva da deputada federal pelo PL de São Paulo. Está nos Estados Unidos aí, deve ir para a Itália muito em breve. Ou não, né? Vai saber, após aí esse pedido aí de prisão da Zambelli. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por aquele episódio em que ela pediu o hackeamento dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ao hacker Walter Delgatti, enfim. Esse episódio envolvendo a fuga da Carla Zambelli, ele pode ser utilizado de alguma forma pela esquerda, Carolina, para questionar o discurso da extrema-direita junto ao povo? Como é que deveria se dar essa utilização do episódio por parte das forças do nosso campo a fim de alcançar setores da classe trabalhadora que já foram alcançados pelo discurso bolsonarista? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa situar o que aconteceu, né? A Carla Zambelli, ela cometeu um crime gravíssimo, né, que foi hackear o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que foi emitir um mandado de prisão do Alexandre de Moraes para ele mesmo, que parece absurdo e grotesco, mas foi o que aconteceu. E ela é aquela parlamentar que um dia antes da eleição saiu pelas ruas de São Paulo perseguindo com uma arma na mão um eleitor do Lula. Esta pessoa estava solta. Esta pessoa estava com o seu passaporte nas mãos, certo? Isso já é absurdo, completamente absurdo. Isso demonstra também os limites da justiça em conseguir prender e perseguir e controlar esses expoentes golpistas da extrema-direita. A Carla Zambelli é alguém que foi defenestrada pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro reputou a ela ter perdido as eleições por conta desse episódio, né, dela perseguir alguém com uma arma na mão, e ele reputou a isso também a queda de votos entre as mulheres, né, nas eleições, no resultado final, e ela estava isolada. A Carla Zambelli estava, digamos, ferrada, porque ela estava isolada politicamente na extrema-direita e estava sendo processada e foi condenada pela justiça, pelo Alexandre de Moraes. Olha o que ela vai fazer. Ela vai se regenerar como uma figura, como uma peça no tabuleiro,
que ela já estava fora. Porque o que eu acho que ela vai fazer é ficar nos Estados Unidos. Ficando nos Estados Unidos, porque o que aconteceu? Ontem, um deputado do Partido Verde italiano fez uma comunicação formal para o governo da Itália, dizendo que a Carla Zambelli, se estivesse em território italiano, que as autoridades já deveriam, de prontidão, extraditá-la, né? Então, ela entende que ela está ameaçada e pressionada na Itália. Ontem, parece que houve uma sinalização do governo Trump de que, se ela ficasse nos Estados Unidos, ela não seria extraditada. Então, é muito possível que ela se torne uma nova tensão nesse cabo de guerra entre o governo Trump e o STF, caso ela se permaneça em Miami, que é onde ela está, ou em outro lugar, né? Então, veja, há uma ingerência crescente do governo Trump no Brasil, na política brasileira, e não podemos diminuir o fato de que isso vai aumentar em período pré-eleitoral e eleitoral, no ano que vem. Se o Eduardo Bolsonaro era uma peça-chave dessa tensão, desse cabo de guerra, agora a Zambelli se tornou outro. E talvez, com essa manobra que ela vai fazer, ela, inclusive, consiga uma reaproximação e reabilite a relação de amizade que ela tinha com a família Bolsonaro. Porque, digamos, eles seriam aliados nesse confronto com o STF no Brasil, que muito interessa ao Bolsonaro. Por outro lado, a Carla Zambelli também prejudica o Bolsonaro, porque as atenções se voltam para o Bolsonaro, que, né, pode também seguir o mesmo rumo e fugir, ir para os Estados Unidos, ir para a Hungria, se refugiar em alguma embaixada, etc. Então, o STF vai reforçar o alerta contra o Bolsonaro em caso de fuga, né? O que eu acho que a gente tem que fazer é colocar, claro, a contradição, a covardia da extrema-direita, né, de fugir. Eles sempre estão doentes, sempre fogem, né, eles têm um método. Então, expor esse método, sem dúvida, é algo importante, mas eu acho que mais importante é que todas as pedrinhas estão sendo dadas para um caminho a ser traçado pelo Bolsonaro, que é escapar da prisão. Eu acho que é nisso que a gente tem que bater, é nisso que a gente tem que recobrar ali os alertas e pressionar o STF para que não aconteça. Veja, não é uma nem duas vezes que o Bolsonaro declarou que poderia fugir, que cogitou publicamente que poderia se abrigar em alguma embaixada da extrema-direita, de algum líder aliado seu. Bolsonaro, no carnaval de 2024, né? Se refugiou na embaixada, chegou e saiu, né, disfarçado para ficar na embaixada da Hungria. Ou seja, há elementos suficientes, né, se não excessivos até, gritantes, que demonstram para a gente que o caminho está dado, né? A letra está dada. Então, assim, ainda que as instituições tenham conseguido fazer frente à tentativa de golpe em 2023 e tal, é muito frágil o tipo de monitoramento que é feito em relação a essas figuras, né? Quer dizer, ele é póstumo. Então, o Eduardo Bolsonaro tem que ir para os Estados Unidos articular, né, uma sabotagem de lá para poder ser investigado, para a PF chamar o seu pai para depor hoje. Então, é tudo meio retardatário, né? Eles agem e a gente reage. Eles agem e aí as instituições reagem. A gente tem alguém que tem uma personalidade muito forte, ideologicamente não tem alinhamento qualquer com a esquerda, mas que tem um instinto de sobrevivência importante, que é o Alexandre de Moraes, né? Então, ele está também nessa briga, sabendo que é o coro dele que está na reta, né? Mas a gente não pode confiar nisso, de jeito nenhum, né? Mas o que me parece é que a Carla Zambelli vai abrir um novo capítulo das tensões entre o governo Trump e o governo Lula. Vamos ver, ainda mais você citou Alexandre de Moraes, a gente sabe bem o que o Alexandre de Moraes representa no nosso país. Foi indicado pelo golpista Michel Temer para o cargo lá no Supremo Tribunal Federal, foi secretário de Segurança lá em São Paulo, enfim, uma figura nefasta durante o governo do Alckmin, inclusive, só para registrar.
O Bolsonaro, se não estou enganado, passou 2 noites na embaixada lá da Hungria durante o carnaval do ano passado. Se eu não me engano, foram 2 noites que ele passou num período ali em que se falava sobre a possibilidade de prisão dele, enfim, aí ele parece que foi lá para se refugiar na embaixada da Hungria naquele período. Carolina, eu ficaria aqui o dia inteiro batendo papo contigo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui, fazer esse papo conosco no Faixa Livre, uma alegria de receber novamente, que a gente possa voltar aqui para conversar em outras oportunidades. Obrigado pela tua presença, eu desejo um bom dia, meu abraço. Obrigada, Anderson, a alegria é minha. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Começamos aqui com Carolina Freitas. Carolina é cientista social, bacharel em Direito, doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo e especialista em Economia Política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACS, dialogando aqui sobre temas conjunturais no nosso país, falando sobre o governo Lula, sobre essa situação envolvendo a Carla Zambelli, analisando a extrema-direita, enfim, assuntos importantes que a gente trouxe aqui nesse papo com a Carolina Freitas na edição de hoje.